Então, a Lei 8.429 de 92, a famosa Lei da Improbidade Administrativa, ela foi um avanço para a administração pública. Por quê? Toda ação ou omissão que infringe os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e quanto à responsabilização fiscal, levando à prática de ato proibido em lei ou regulamento e impeça a publicidade dos atos oficiais, são considerados atos de improbidade administrativa, que ferem os princípios da administração pública. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Então, essa lei aqui é aquela lei que enquadra aquele servidor público, né, que se utiliza de má fé. Né? Então, ele se utilizou de má fé, ele acaba sendo alcançado, então, pela lei da improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário, o responsável está sujeito às seguintes penalidades. Então, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, importante isso aqui, né? Então, até o próprio político, né, que for enquadrado na lei de improbidade administrativa, ele fica aí suspenso, né, de se reeleger por esse período aí, e participar, né, de eleições por esse período aí. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Improbidade administrativa, então, se relacionando aqui o site do Conselho Nacional de Justiça. Então, lá podemos realizar consultas da CPF ou CNPJ com fins de verificar a situação com relação a processos por improbidade administrativa. Então, qualquer cidadão entra lá, lança ali o CPF ou o CNPJ, né, e verifica, né, se há algum processo de improbidade administrativa ou não, né. Muito bom essas consultas aqui. O princípio da transparência, né, quanto mais, melhor. Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Então, também foi um grande avanço, né, para a administração pública. Uma lei que no início, né, se achava que ela não ia pegar, mas ela pegou, né, e hoje respeitada, né, o pessoal realmente cumpre a lei, né, porque se não cumprir, vai ser responsabilizado. Então, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estimulando a atuação dos órgãos governamentais que exercem atividade de controle. A transparência na gestão fiscal é o principal instrumento para o controle social. E os instrumentos de transparência podem ser encontrados nos artigos 48 e 49 da lei. Então, vejamos lá. 48. São instrumentos da transparência da gestão fiscal, os quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio ou relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Então, tudo tem que se dar na maior transparência possível, né? Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Entenda-se aí também, né, hoje um grande número de municípios, aí, Estado, Governo Federal, já coloca lá sua prestação de contas na internet, onde qualquer cidadão vai lá com toda a comodidade, consulta, verifica, né, a regularidade, né. Então, com a massificação do acesso à internet, ficou mais fácil o controle do cidadão comum sobre gastos com as contas públicas. Com uma rápida consulta à internet, ao sítio das prefeituras, governos, dos estados, entre outros, verificaremos que lá constam os respectivos demonstrativos das contas públicas, onde fica claro os limites rígidos que a lei impõe ao chefe do executivo, com relação ao controle das receitas e despesas. A lei de responsabilidade fiscal tem por principal finalidade impedir que a União, Estados e municípios gastem mais do que arrecadam ou transfiram pesadas dívidas para os governos subsequentes, né? Isso aqui até alguns anos atrás era comum, né? Um governo arrebentava o outro governo porque transferia lá muitas dívidas, né? Os administradores de recursos públicos têm que se manterem fiéis ao planejamento previsto no plano
plurianual, né, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, sob pena de serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem que cumprir o que está previsto, né? Então começa lá no governo federal e vem baixando, o governo estadual vai se adequando, os governos municipais vão se adequando, né? Para que se faça então o cumprimento fiel do que está previsto nessas leis aí. Unidade 5, tomada de contas especial e recursos. Tomada de contas especial. Então é um nomezinho aí que nenhum administrador público aí quer ouvir, né? Porque ele sabe que alguma regularidade há, né? E que ao final dessa tomada de conta especial, né, vai ser imputado uma multa, ou vai ter que recolher o dano causado ao erário, ou vai sofrer uma sanção administrativa, né? É um processo devidamente formalizado com rito próprio, que visa a apuração de responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal e a obtenção do respectivo ressarcimento, né? Artigo 3º da Instrução Normativa 56 do TCU, né? Que é específica aí com relação à abertura de tomada de conta especial. Em regra, a tomada de conta especial deve ser instaurada pela autoridade competente do próprio órgão ou entidade jurisdicionada, responsável pela gestão dos recursos, depois de esgotadas as providências administrativas internas com vista à recomposição do erário. A não adoção dessas providências, no prazo máximo de 180 dias, caracteriza grave infração à norma legal, sujeitando a autoridade administrativa federal competente omissa a imputação da sanção, né, cabíveis, incluindo a responsabilidade solidária no dano identificado. O que se entende por aqui? Então, quando é aberta uma tomada de contas especial, ela tem que ser conduzida, se for dentro do próprio órgão, tem que ser conduzida até o final, não pode se interromper em algum momento. Por quê? Porque no final desse prazo de 180 dias que é concedido pelo TCU, né, se o responsável pelas contas ele não finalizou, ele interrompeu a tomada de contas sem um motivo justificável, ele vai ser responsabilizado, né, pelo dano erário, né, pela irregularidade ali que porventura for apurada, né. Conforme estabelece o artigo 1º da Instrução Normativa 56, né, de 2007, e subsidiariamente como previsto na Lei 8.443/92, a Lei Orgânica do TCU, são determinantes para a instrução da tomada de conta especial a ocorrência de pelo menos um dos seguintes fatos. Então, aqui de novo, né, omissão no dever de prestar contas. Então, ele está em tudo, né. Se omitiu, vai ser responsabilizado, né. Não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio, contrato de repasse ou instrumento congênero. Então, ou seja, recebeu o recurso, e esse recurso ele foi utilizado, mas não conseguiu comprovar, né, a ocorrência de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos. Então, aqui é a mesma coisa, só, normalmente aqui com as transferências normais, né, também. Não conseguiu comprovar a aplicação daquele recurso, vai ser aberto numa tomada de conta especial. Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à administração pública federal. Então, infringiu uma lei, né, um ato que é considerado ilegal ou até mesmo antieconômico, também vai responder aí uma tomada de contas especial, né, aberta normalmente aí pelo próprio órgão, mas às vezes por determinação, né, se for denúncia ao TCU, ao Tribunal de Contas, por determinação do próprio tribunal. Tomada de contas interna. Normalmente é instaurada pelo próprio administrador público que tem competência para instaurá-la, ou acatando determinação do Tribunal de Contas. Então, foi aquilo que nós já falamos, né? Então, ele verificou que há uma irregularidade, uma infração de alguma norma legal, algum ato antieconômico, alguma coisa, ele tem que abrir uma tomada de contas interna, né, para se eximir da responsabilidade, senão ele acaba sendo responsabilizado também. Tomada de contas externa. Então, nesse caso, a tomada de contas especial, ela se desenvolve no âmbito do Tribunal de Contas. Então, isso aqui já tem uma natureza bem mais grave, né, onde o responsável ou responsáveis é chamado para apresentar a sua defesa ou recolher o valor do débito que lhe está sendo atribuído. Então, o Tribunal de Contas comunica, né, o responsável a quem está sendo imputado, ele se defende e ao final lá sai o parecer do tribunal, né. E cabe aqui salientar que esses pareceres são sempre através de acórdãos, né. Então, os ministros eles baixam os pareceres através de acórdão para recolher o dano erário ou então receber uma multa ou o que for, né. Recursos. Então, no artigo 31 da Lei 8.443/92, né, a Lei Orgânica do TCU, traz o seguinte: em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa. Então,
o Tribunal de Contas ele não sai aí condenando aí o responsável pela conta a esmo, né? Então ele concede lá a ampla defesa, né? Artigo 32. Da decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, cabem recursos de reconsideração, embargos de declaração e revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, né? O famoso recurso intempestivo, né? Salvo em razão da sobreveniência de fatos novos na forma prevista no regimento interno. Artigo 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida. Então é para a mesma autoridade, né? Na forma estabelecida no regimento interno e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado ou pelo próprio Ministério Público, né? Junto ao tribunal, dentro do prazo de 15 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Artigo 34. Então, cabe embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Então, lá nos autos processos, se tiverem lá declarações lá que causem dúvida à interpretação ou não tragam fatos que sejam esclarecedores ou não sejam verdadeiros, então você entra aí com os embargos de declaração. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público junto ao tribunal dentro do prazo de 10 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão. Então o processo para, né, embargado, e para a interposição dos recursos previstos no inciso 1 e 3 do artigo 32. Então o processo para até que haja o mérito aí, né, desses embargos aí. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo. Então continua a eficácia da decisão, né? Interposto por escrito uma só vez pelo responsável, seus sucessores ou pelo Ministério Público junto ao tribunal dentro do prazo de 5 anos, contados na forma prevista no inciso 3 do artigo 30 desta lei e fundar-se-á em erro de cálculo nas contas, em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamento a decisão recorrida, na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão seja lá a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. Então, se verifica aí que no prazo de 5 anos, né, você poderá recorrer, né, e o camarada será ressarcido aí, se por acaso houver algum grave erro aí, né, na decisão. Difícil acontecer isso aqui, né, eu ainda não vi, né. Recursos. O artigo 277. Recursos. O artigo 277 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, resolução número 155/2002, né, que é o Regimento Interno do TCU. O artigo 277 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, resolução número 155/2002, possibilita a interposição de mais 2 recursos no âmbito do tribunal. O pedido de reexame, que deve ser utilizado no prazo de 15 dias, para as decisões do Tribunal de Contas. E o agravo, que deve ser interposto no prazo de 5 dias para reformar um despacho decisório. Cabe aqui também salientar que todos esses pedidos aí de reexame, pedido de agravo, ele tem que trazer fatos inéditos, né, sobrevenientes, coisa que realmente na época da decisão não existiam, né? Porque senão o cidadão aqui vai estar só postergando aí aquilo que já não tem mais como ser revisto, né? Porque a decisão geralmente ela é mantida, né? O pedido é negado e a decisão é mantida. Então aqui as nossas referências, né? Eu desejo a todos aí felicidades aí no curso, né? E façam um estudo detalhado da apostila, né? E até a próxima disciplina. Boa noite.